Olá, meu nome é Tatiane da Silva Maria, graduada em Educação Física Bacharelado, pelo Centro Universitário do Sul de Minas, UNIS. Hoje apresento o meu trabalho, intitulado A Influência da Instrução Verbal na Aprendizagem Motora de Idosos, desenvolvido sob orientação do professor Patrick Costa Ribeiro Silva. Introdução. Vivemos um período em que a população idosa cresce de forma acelerada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas com 60 anos ou mais deve dobrar até 2050, o que aumenta a necessidade de intervenções que preservam a autonomia, previnam quedas e promovem qualidade de vida. Nesse cenário, a aprendizagem motora torna-se fundamental. Ela envolve a capacidade do idoso aprender, aperfeiçoar e reter movimentos essenciais para a execução de suas atividades diárias. Dentro desse processo, a instrução verbal, isto é, a maneira como o profissional orienta, explica e conduz o movimento, exerce influência direta no desempenho, alterações de atenção, memória e velocidade de processamento, comuns no envelhecimento, fazem com que a clareza e o tipo de instrução oferecida sejam decisivos. Diante disso, surgiu a pergunta central desse estudo: como diferentes tipos de instrução verbal influencia a aprendizagem motora de idosos. O objetivo foi analisar os efeitos de instruções com foco interno, externo e misto, observando como cada uma interfere no desempenho, na motivação e na assimilação das tarefas. Compreender esses aspectos permite que profissionais da educação física, fisioterapia e áreas afins desenvolvam estratégias mais eficazes, seguras e adaptadas às necessidades dessa população. Metodologia. Esse foi um estudo da natureza qualitativa, composto por duas etapas. Primeira etapa, revisão bibliográfica, baseada em artigos, livros, publicações científicas, pesquisa com base como Cielo, PubMed e Google Acadêmico, utilizando descritores como instrução verbal, aprendizagem motora e idosos. Segundo, relato de experiência, realizado durante as práticas supervisionadas entre agosto e setembro de 2025, com idosos entre 63 e 79 anos, executando tarefa motora com diferentes tipos de instruções verbal. O foco foi compreender os efeitos reais desse comando no desempenho motor dos participantes. A fundamentação teórica. A aprendizagem motora, segundo Tani e colaboradores, é um processo de mudança relativamente permanente no desempenho, resultante da prática e da experiência. Em idosos, alterações cognitivas, como atenção e memória, podem influenciar a forma como eles recebem e processam instruções. Por isso, instruções verbais claras, simples e pausadas são fundamentais, como destacam Gonçalves e autores. Outro ponto essencial é a motivação. De acordo com a teoria da autodeterminação, sentimento de competência, autonomia e propósito aumenta a adesão. Idosos respondem muito bem a reforço positivo, como mostram estudos de Ferraz e colegas. Estes elementos mostram que a instrução verbal não é só técnica, ela também influencia o lado emocional e motivacional do aprendiz. Continuando a fundamentação teórica. A literatura também aponta que a aprendizagem é mais eficiente quando a instrução verbal é combinada com a demonstração prática. Isso facilita a compreensão, melhora a retenção e reduz erro. Outro elemento importante é a prática mental, a imaginação do movimento. Saipon demonstra que ela ajuda na representação simbólica e na antecipação do gesto motor. Temos também
O papel do feedback. Quando ele é positivo, específico e oportuno, melhora a confiança, a correção de erros e o engajamento, como mostra Alves e colaboradores. E por fim, uma característica extremamente útil, a linguagem adaptada. Metáfora simples, exemplos cotidianos, ritmo pausado, facilita muito a aprendizagem de idosos. No desenvolvimento, durante as práticas supervisionadas, observamos na prática o impacto dos diferentes tipos da instrução verbal, como foco interno. Expressão como mantenha o joelho firme ou controle o braço, gerar o maior esforço cognitivo e excitação. Schmidt e Lee já apontavam que foco interno pode atrapalhar a fluidez, como por exemplo, foco externo. Comando como alcance o cone ou empurre o ar produziram movimentos mais fluidos e maior coordenação. A literatura afirma esse efeito e nossos dados reforçam isso. Resultados quantitativos da observação. Após 4 semanas, 75% dos idosos melhoraram mais com a instrução de foco externo. Clareza e estrutura da fala. Instruções curtas, pausadas e repetidas resultaram em mais acertos e menos dispersões. Isso mostra a importância do ritmo da fala. Metáfora é linguagem lúdica. Metáforas simples como pise como se esmagasse uma folha seca ajudaram muito na visualização. O exemplo do Superman e do Hulk aumentou o engajamento e facilitou a execução do movimento. Feedback positivo. Elogios concretos como excelente controle, aumentar a motivação e persistência. Quando o feedback era muito técnico, o engajamento diminuía ligeiramente. Demonstração mais fala. Quando o instrutor demonstrava o movimento, houve 30% mais acerto do que a fala isolada. Prática mental guiada. Durante pausas, estimular o idoso a imaginar o movimento aumentou a precisão e a antecipação. Estímulos cognitivos, emocionais e motores. A instrução verbal adequada funcionou também como ferramenta terapêutica. Reduziu a ansiedade, aumentou a autoconfiança e estimulou funções cognitivas. Estes achados reforçam que a comunicação verbal não é apenas técnica, ela integra cognições, emoções e movimento. Na conclusão, o estudo concluiu que a instrução verbal exerce forte influência na aprendizagem motora de idosos. Foco externo mostrou-se mais eficiente do que foco interno. Linguagem clara, pausada e simples facilitou a assimilação. Feedback positivo aumentou o engajamento e autoconfiança. Demonstração, mais fala, mais prática mental formaram um conjunto poderoso de aprendizagem. Assim, a instrução verbal deve ser adaptada às características cognitivas, emocionais e funcionais desses públicos, promovendo autonomia, segurança, motivação e envelhecimento ativo. Sugere-se que estudos futuros padronizem protocolos em português e investigue retenção e transferência em diferentes contextos motores. Esse estudo reforça que o papel do instrutor vai muito além da explicação técnica. Ele atua como facilitador da aprendizagem, da motivação e da autonomia funcional do idoso. Agradecimentos. Agradeço a Deus por me permitir chegar até aqui. Agradeço ao meu esposo que me fez enxergar a minha capacidade de não desistir. Aos meus filhos pela compreensão. Ao meu orientador, o professor Patrick,
e ao meu mentor, o Michael, pelas palavras nessa jornada. Agradeço a atenção e fico à disposição às perguntas.